O Pod GT30 tem o apoio do Super da Aqua, o Super do Bom Atendimento. Bandeira Insumos, há 30 anos oferecendo o melhor em sementes, adubos e defensivos agrícolas. Museu Beer, há 10 anos a conveniência mais completa da cidade. Brand, conectando pessoas a seus sonhos. Ernesto Barbearia, cortes que contam histórias. MyFit Academia, a sua melhor versão. Luneburger, a gente não muda o mapa, mas garante o melhor destino. Silvac Materiais Elétricos. Tudo o que você procura em materiais elétricos, na Silvac você encontra. Olá, eu sou Alan Krasman. Esse é o Pod Até 30, o podcast de Marmeleiro. Eu sou Ernesto Noronha e hoje nós estamos com o Otávio Baldiceira. Doutor Otávio agora, isso? Poderia contar um pouco sobre você? Olá, tudo bem? Tudo bem, Alan? Tudo bem, Ernesto? Tudo bem a vocês que estão assistindo? Meu nome é Otávio Augusto Sport Baldiceira. Nascido, criado aqui em Marmeleiro, um pouco empresário da cidade e agora como médico, um pouco fora, mas médico Dr. Otávio Baldiceira. Ainda mais conhecido como o dono do museu. Não exatamente mais porque eu não estou mais envolvido, mas por muitos anos sim, como dono do museu, Conveniência Museu aqui de Marmeleiro. Como que foi o caminho da escola, cursinho, museu, enfim, conta a tua história aí, até chegar ao doutor Otávio. Então, foi um caminho meio perturbado, não muito reto, né? Saí do ensino médio cursando engenharia civil, coisa que não tem nada a ver com medicina, né? Bem diferente. Bem diferente, mas ali no meio fiz um ano de engenharia civil na Federal, mas eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria para minha vida. Nesse meio tempo eu já comecei a pensar que eu precisava fazer cursinho para talvez entrar em medicina. Não tinha ainda certeza que era a medicina que eu queria, mas pensando nos cursos de cursinho para pagar, né, acabei abrindo o museu como uma fonte de renda para poder me manter enquanto fazia o cursinho. Acabou dando certo, acabei conseguindo bolsa de estudo no cursinho, acabei nem precisando pagar pelo cursinho, né? E o museu se mantém aí até hoje não mais sob o meu comando, mas se mantém até hoje aí vivo há 10 anos. Então o museu surgiu para bancar os estudos. O museu surgiu para bancar os estudos. Esse foi o início, essa foi a intenção de abertura da loja. Da onde que saiu a engenharia civil, primeiramente? Não faço a mínima ideia. Sei que eu passei ali no final do terceiro ano, eu não tinha certeza absoluta que eu queria medicina ainda, mas minha nota ali do Enem não era o suficiente para conseguir passar em medicina. E eu joguei para engenharia civil, porque eu gostava de matemática e física. Eu acho que é o que acontece um pouco com um jovem de hoje, né, que sai do ensino médio. Às vezes 17, 18 anos é uma idade muito... O adolescente ainda, né? É muito jovem para escolher o que ele quer fazer já pro restante da sua vida, né? Pois é, com 16, 17 anos, tu não sabe exatamente o que tu quer pro resto da tua vida. É muito incerto. E esse foi um exemplo meu também. Eu não fazia ideia do que eu queria. Eu só joguei a nota ali, acabei passando em engenharia civil, comecei a cursar, até ver que não era exatamente aquilo que eu queria pro resto da minha vida, né? Aí a gente mudou o rumo. E é engraçado que nessa situação, às vezes o jovem, eu vejo que é meio que cultural essa questão, você tem que sair da escola e ir para a faculdade, é uma indução social, enfim, e às vezes você entra num curso que às vezes não é teu, mas eu tô aqui agora eu vou ter que ir até o fim, e tu teve a coragem de entender, não é isso que eu quero, eu vou focar nisso aqui. E nesse jogo ali da engenharia para medicina, deu quanto tempo? Eu fiz um ano de engenharia. Mas ali no segundo semestre eu já vi que não era bem aquilo, por mais que eu ame matemática, eu ame física, por isso que eu pensei na engenharia, joguei minha nota para engenharia, né? Mas não era aquilo que eu queria para minha vida. Fiz um ano ali de engenharia, tranquei e fui pro cursinho. Após a engenharia, então? Após a engenharia eu entrei pro cursinho para daí tentar medicina, mas não sabia se era exatamente isso que eu queria ou não, mas eu sabia que engenharia não era aquilo que eu queria. E sobre o que tu falou do jovem sair do ensino médio já tentando ver o que quer para o resto da vida, é muito cedo. É muito cedo. E na maioria das vezes acaba entrando em algum curso ali, faz até o final porque já está ali no segundo, terceiro ano, acaba achando que precisa fazer até o final porque já está ali pela metade
e acaba não sendo feliz, né? Acaba não sendo aquilo que a pessoa quer, ou acaba se formando, desistindo no meio do curso, mas a maioria das vezes se formando e acaba não seguindo naquela carreira, naquilo que ele acabou se formando, né? A impressão que dá é que, assim, já vem de alguns anos, parece que houve facilitadores de entrar na faculdade, né? E isso é bom, mas passa a impressão que, às vezes, a sociedade não está absorvendo todo mundo que está se formando. Às vezes, não sei se tá atrelado com essa questão que tu fala, que às vezes o jovem, tô aqui, vou me formar, talvez chega lá, não chega com a mesma gana, o interesse de exercer a profissão. Então, eu acho que estudo, obviamente, eu acho que quanto mais melhor, né? A gente tem uma sociedade cada vez mais graduada, é bom, mas às vezes passa essa impressão que a sociedade não está absorvendo todo mundo que está se formando, né? Exatamente, e tem algumas profissões que já estão bastante saturadas no mercado, né? Então, quem já se formou ou vai se formar em algumas profissões mais específicas, que encontram bastante dificuldade e vão encontrar bastante dificuldade de se conseguir se colocar no mercado, né? Nesse momento ainda não é uma realidade para a questão de medicina, mas visando o tanto de faculdades que abriram nesses últimos anos, de vagas que abriram nesses últimos anos, alguns estudos já mostram que em torno de daqui uns 10 anos vai ser uma profissão já saturada no mercado pelo tanto de vaga que está sendo aberta. Tanto que está em cogitação, não sei se foi aceita na política e tudo mais, aquela questão da prova, como se fosse a prova da OAB, né? Quem se forma fazer pelo menos uma prova para ver se sabe o básico, no mínimo, para poder atuar. Seria a mesma prova do Revalida que o pessoal que vem vem do exterior? Mais ou menos a mesma coisa que o Revalida, não exatamente igual, né? Seria mais comparado como se fosse a prova da OAB. Tem muito advogado se formando em direito, muita gente se formando em direito, tem que fazer a prova para saber se sabe pelo menos o mínimo para poder atuar. Esse da medicina seria mais ou menos a mesma intenção, porque tem muita escola se abrindo, principalmente particular, federal é muito difícil de se abrir, né? Mas e com uma qualidade um pouco abaixo do que deveria, né? Seria uma prova para passar pelo menos os que sabem pelo menos o básico para poder atuar, porque queira ou não queira tá lidando com vida, né? Na verdade, esse tipo de prova, se for parar para pensar, pelo menos na minha opinião, praticamente todos os cursos deveriam ter, né? Que curso que não é importante, que não vai exercer uma determinada importância na sociedade, né? Claro que tu vai pegar medicina, tá envolvendo vidas e assim por diante, mas todo curso, né, você deveria sair, você deveria provar que você aprendeu de fato algo, né? Então, a OAB já né, muitos, acho que não sei desde que período, mas a gente sabe que há muito tempo já tem a prova. E essa da medicina, eu acho que é interessante, seria interessante aplicar, né, em todos os cursos. E a nossa região, na verdade, ela foi contemplada, vamos colocar aí uma década, um pouco mais, e com cursos de medicina, né? Hoje nós temos 2, 3. A gente tem aqui na região, na Unioeste, em Beltrão, né? Em Pato Branco, na Unidep. E eu acredito, não tenho certeza, que talvez tenha sido aprovado na Unipar, em Beltrão. Estava pelo menos para ser aprovado. Não sei se chegou a ser aprovado ou não. Mais recente. A Unipar, eu sei que tem, se não me engano, em Umuarama. Eu não tenho certeza se já foi aprovada do Beltrão ou não. Mas seria um terceiro curso aqui na região de medicina. Você fez o teu curso em... Fiz em Pato Branco. Em Pato Branco, na Unidep. Uhum. E foi um caminho, né? Eu lembro, desde o início eu frequentava o museu e eu lembro muito, a gente tá lá e tal, e eu tava estudando ali, e eu lembro do percurso que foi os vestibular, ia pra tudo que é lado, né? Maringá, Cascavel, Curitiba. Enquanto não chegava algum cliente, estava lá sentado na mesinha, resolvendo prova, estudando, lendo. Tu saiu então do ensino médio, tu cursou engenharia. Tu ficou 6 meses em engenharia, tu não foi direto então para a faculdade de medicina, tu ficou mais um tempo no cursinho. Quanto tempo ficou fazendo cursinho? Eu fiz 1 ano de engenharia. Depois que eu entrei ali no segundo semestre, na metade do segundo semestre, eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria. Abri um museu, pensando já no cursinho, pagar o cursinho para poder fazer... Não sabia se era exatamente medicina que eu queria ou não. Fiz 1 ano de cursinho à noite. Não foi muito produtivo, acaba não sendo muito produtivo à noite, nunca fui muito produtivo na parte da noite.
e depois consegui a bolsa ali, e consegui depois a bolsa para o extensivo, que era manhã e tarde, no antigo Águia, quando existia o Águia ainda, né? Fiz 2 anos ali de cursinho no Águia, passei em alguns vestibulares de faculdade particular, quase consegui passar na Federal, até que eu consegui o ProUni em Pato Branco, aí eu comecei a cursar medicina em Pato Branco pelo ProUni daí. Então foi bolsista tanto no cursinho quanto na faculdade. Exatamente. Exatamente, tudo gratuito. Tudo gratuito. Olha que interessante. E tá, daí você entra na faculdade, eu acho que como todo mundo, você entra com uma visão, né? Era o que você imaginava primeiro do curso? Fácil, difícil? Olha, eu sabia que ia ser difícil. Os primeiros 2 anos são terríveis, porque é só a parte teórica, né? Tu não vê muita prática, tu não lida com o paciente, é só matéria. Tanto que chega um ponto que às vezes tu pensa, cara, não é exatamente isso que eu queria. Mas depois ali do segundo ano tu começa a entrar na parte clínica por mais 2 anos, depois dos últimos 2 anos de internato. Aí o negócio começa a ficar um pouco mais interessante. Aí tu vê que realmente era aquilo que tu queria, tá mais ou menos no caminho certo. É isso que eu ia te questionar. Se em algum momento dá aquele, eu acho que não é isso que eu quero. E também tem a questão, eu acho que você tem a noção, eu estou num dos cursos, se não o mais concorrido do Brasil, né? Então eu já vi em algumas situações, né, lendo e tal, de algumas pessoas de entrar, e eu acho que como toda profissão você tem que ter o gosto. Às vezes você entra, eu entrei numa medicina que é, né, um dos cursos mais concorridos, mas às vezes não é para aquilo, né? Então, não sei se se deparou com algum colega ou algo do gênero assim, mas existe gente que entra lá e não... Tive alguns colegas que ali no início já desistiram porque viram que não era aquilo que queriam, mas a maioria desiste no início, né? Sim. Da metade para frente é difícil alguém desistir. Mas também dá para ver alguns colegas que estão mais ali não exatamente pela medicina em si, mas mais pelo que ela vai proporcionar. A parte financeira mesmo. Parte financeira mesmo, do que ela vai proporcionar. E às vezes se você entra com essa cabeça, você se confronta com a realidade e você vê que não se equipara, né? Se a pessoa não é aquilo que ela quer no ofício, ela quer o financeiro, mas não quer o exercer aquele... No final vai acabar fazendo uma profissão pro resto da vida que, não que eu diga que vá ser infeliz, mas que não é exatamente aquilo que ela sonhou. Vai proporcionar talvez a vida financeira que ela quis, mas não está realizado profissionalmente. Exatamente. E isso não digo que metade, mas alguma boa parte, sim. Alguma boa parte, sim. Porque, queira ou não, é um curso que, pelo menos até agora, nesse momento que o mercado não está saturado, né? Tu consegue emprego, tu tem um salário bom e tudo mais, né? Mas tem gente que não quer, não queria. Entrou pensando no financeiro e não vai acabar sendo feliz até o final, né? E é como qualquer profissão, infelizmente tem os maus, vai ter os bons profissionais. O problema da medicina é que ele é direto, né? Ele mexe com vidas, mexe com saúde, mexe com... O problema do mal profissional da medicina é que é a vida, né? Sim. Não que, até mesmo os bons, os melhores, todo mundo comete erro. A gente é ser humano. É falho, né? A gente acaba cometendo erro sem querer, todas as vezes sem querer, né? A gente não sabe de tudo, a cada dia as coisas estão se atualizando, a gente não consegue acompanhar de tanta coisa nova que aparece, mas a gente tem que tentar acompanhar porque é a vida que a gente está lidando, né? É a vida. E agora, né, você jovem entrando ainda existe e eu acho que todas as profissões passam por isso, um preconceito por ser jovem, ainda pega um pouco disso, então já não... Por ser jovem, no entanto, porque eu já sou meio velho. Seminovo. Seminovo. Tem alguns detalhes em alguns lugares que pedem um pouquinho mais de experiência, né? Que os recém-formados acabam sofrendo um pouquinho nessa parte. Mas geralmente ali depois de um ano de formado, que você tá atuando ali, tu já consegue uma liberdade um pouquinho maior para conseguir atuar na maioria dos lugares. O teu curso, Otávio, como todos os cursos, você também tem a questão do estágio, né? Tu sai dali, não, agora eu tô formado. Sai com aquela confiança ou ainda, né? Agora eu vou ter que pegar uma bagagem,
Jamais, jamais. Todo recém-formado, é impossível dizer que se algum recém-formado te disser que saiu pronto, mentira. Primeiro plantão que pegar vai entrar com a perna tremendo. Primeira ficha amarela ou vermelha que aparecer ali na tela do computador da classificação do Manchester vai tremer a perna, o coração vai acelerar porque tu não vai saber o que fazer, tu vai travar. E é o tempo. É a experiência. Primeira vez que tu pega um paciente que tu não sabe exatamente o que fazer, tu vai lá, estuda depois, ou na hora ali vê rapidinho, vê como tu faz, como tu maneja da melhor forma. Por mais que tu já tenha visto aquilo na faculdade, tua perna vai tremer, teu coração vai acelerar, e é uma questão de tempo e experiência. Até tu pegar tu vê aquele caso, tu vê que tu já viu, tu sabe como manejar e entender, saber como que tu vai fazer da melhor maneira com o próximo paciente. Mas tu nunca sai da faculdade pronto. Nunca, jamais. O ditado que diz, né, você tem coisas que só o tempo te dá, né, experiência. Hoje você é clínico geral. Sou clínico geral, trabalho na unidade de saúde lá de Nova Esperança do Sudoeste, desde janeiro. Desde abril eu sou plantonista fixo lá do Hospital São Mateus, também de Nova Esperança, e desde junho eu sou RT do hospital também, responsável técnico do hospital. Também atendo no particular, atendo aqui em Marmeleiro, atendi em Beltrão, nesse momento não mais, mas nos finais de semana, principalmente no sábado, porque durante a semana eu fico sempre lá em Nova Esperança, né? Também atendo algumas consultas particulares aqui em Marmeleiro daí também. Existe uma demanda, uma necessidade alta nesse teu segmento. Quando você se formou, como que você chegou, na verdade, em Nova Esperança? Esse foi o teu primeiro trabalho? Todo médico, quando se forma, corre atrás do plantão, porque é o que acaba sobrando pra gente. E pode até não parecer, mas aqui na região sudoeste, pelo menos, está meio saturado de médico. Tu entra em alguns grupos ali que as empresas postam, publicam que tem plantão em, sei lá, Itapejara, tal dia, tal horário. Se tu não responder em 2 minutos... Alguém pega o plantão. Perdeu. Então tu tem que estar com o celular na mão ali. Eu cheguei em Nova Esperança também numa questão dessa de sorte. Eu estava com o celular na mão, na hora que surgiu a oportunidade, respondi na hora, consegui. Você não é concursado, então. Hoje tu presta serviço. Você é um terceiro, então, para uma empresa? Na unidade de saúde, sim. Eu sou terceirizado por uma empresa. No hospital e como RT, eu estou pela minha empresa, daí já direto como a minha empresa. Tu citou ali uma questão geográfica aqui da nossa região, de certa forma, né, na tua visão está saturada. Mas a nível de Brasil, se quisesse aventurar... em lugares mais remotos ali, tanto que tem o programa Mais Médicos, né, que tenta colocar os médicos nos locais mais remotos, nos locais que mais tem necessidade, né? Se tu quiser ir para o norte, para o nordeste, isso não vai faltar trabalho para ti. Mas algumas regiões, principalmente aqui no sul, sudeste, já está começando a ficar um pouco mais saturado, porque pensa aqui na nossa região, Cascavel se forma, tem a FAG e tem a Unioeste. Ali já se formam uns, sei lá, 100 e poucos por semestre. Aqui em Beltrão tem a Unioeste, mais uns 40 por ano. Em Pato Branco, mais 100 por semestre. Se abrir aqui em Beltrão, não sei quantas vagas vão ser, mas pelo menos mais 50 por semestre vão se formar. Então aqui na nossa região, principalmente sul e sudeste, está um pouquinho mais saturado. Mas se tu quiser ir lá para o resto do Brasil, tem campo. Oportunidade que não falta. Mas na área na medicina, o médico, eu conversei com algumas pessoas que já atuaram fora, existe muita questão da estrutura, né? Que às vezes, altos salários, a qualidade de vida, dependendo do lugar que tu vai, baixa, mas além da qualidade de vida, você pega uma estrutura deficitária, né? Daí te lasca na forma como você vai trabalhar também, né? Pois é, isso depende bastante da cidade, do local que tu tá atuando, né? Por exemplo, tu pega alguma região que é ou até aqui mesmo, uma cidade que é por exemplo, aqui, né, a gente tá em Marmeleiro. As 2 principais cidades de referência pra gente é Cascavel, Beltrão. Se for cardiologia, talvez Pato Branco, né? Mas tu pega alguma cidade, por exemplo, lá da fronteira. É pelo menos 2 horas até Cascavel ou até Beltrão. Se for alguma emergência que precisa resposta rápida na hora, isso já complica um pouco o quadro, né? Aí tu imagina numa Amazônia, num Pará,
Eu tenho uma paciente ali em Nova Esperança que era de, se não me engano, Rondônia. E ela comenta que o hospital de referência mais próximo era uns 300 quilômetros da cidade dela. Então, se passou mal, passou mal, tranquilo. Vai ali no hospital ali, há uma gripe, uma diarreia, ok. Mas se fosse alguma emergência que precisasse de um hospital de referência, um infarto, um AVC... Alguma especialidade? 300 quilômetros é muita distância para poder percorrer, né, no caso de urgência e emergência, né? Somente helicóptero, acho que num trajeto desse, e não sei se chegar a tempo, dependendo do problema, né? Pois é. E aqui na nossa região, sul, sudeste, ainda que não tem tanto disso, mas norte e nordeste enfrenta bastante disso, de bastante distância de hospital de referência, né? Isso ocorre bastante. Otávio, então assim, o nosso programa, ele tem, né, o nosso objetivo, até como a gente lá no início pensava assim, cara, quanta pessoa legal aqui de Marmeleiro, né, tu é praticamente um pouco mais novo, né, mais ou menos na nossa faixa etária, a gente vê tantas pessoas que saem, que digamos, inicia essa trajetória aqui em Marmeleiro, cria uma história legal, né, e às vezes a gente não sabe, a gente, que eu digo, a cidade, né. Hoje tu olha para trás, eu imagino que deve passar um filme, né? Desde lá atrás, do museu, cursinho, toda essa... Até hoje médico, né? Profissionalmente, tu pensa em atuar em Marmeleiro? Lá no início, quando eu me formei, eu consegui alguns plantões aqui. Não atuava pela minha empresa, atuava pela empresa de uma amiga minha. Fiz alguns plantões. Gostaria, sim, de atuar em Marmeleiro. Caso eu não consiga passar na residência, eu adoro a parte da unidade de saúde, que eu achei que durante a faculdade era uma coisa que eu não ia querer fazer de jeito nenhum, né? Mas atuando, cara, é muito bom. É a atenção primária, tu vê o problema desde o início, tu tenta evitar o problema desde o início até que chegue numa coisa mais grave, né? Gostaria sim de atuar em Marmeleiro na parte de atenção primária, na parte de plantões. Nesse momento não estou atuando, né? Nesse momento não, mas sim, tenho, não só por ser de Marmeleiro, por gostar da cidade, por querer o bem da cidade, mas gostaria sim de atuar aqui. Nesse momento não é uma realidade, mas quem sabe para o futuro, se for possível, gostaria sim. O que eu gostaria mais de fazer, que seria nesse momento cardiologia, ou até talvez reumatologia só tem em Curitiba, cardiologia até tem em Pato Branco. Só que daí, por exemplo, a parte de atuar na atenção primária, unidade de saúde, já vai ter que abandonar, né? Já seria mais difícil. Precisaria de uma cidade um pouquinho maior. Pato Branco, Beltrão. Já seria um pouco mais difícil de atuar em Marmeleiro, né? Mas isso é sonhando lá na frente, né? Se conseguir passar na prova de residência, né? Tão concorrida quanto o curso de medicina, a especialização? Como se fosse um Enem só de médico. Tudo alto nível. Não é tão fácil não, mas não é impossível. Ano passado eu tentei a residência, não deu certo, esse ano vem, todo ano a gente vai estudando um pouquinho mais, tentando aprender um pouquinho mais para tentar conseguir. E a medicina, como tudo, imagino que evolui muito rápido, né? Hoje a busca por conhecimento, imagino que tem que ser constante também. Tanto que é impossível de conseguir acompanhar tanta atualização, tanta coisa, ler todos os artigos novos, as novas atualizações e tudo mais. A gente consegue ver o principal, que é o que a gente mais vê no dia a dia, né? A gente tenta se atualizar, mas é impossível. É impossível. É muita coisa. É muita coisa. E são vários estudos, acaba um divergindo um pouquinho do outro, a gente acaba tendo que se basear nos guidelines e tudo mais, mas é todo ano uma coisa diferente, alguma coisinha que muda, é bastante coisa diferente. Não pode parar de estudar, não pode parar no tempo. E ainda tem as interferências, né? Como as IA, né? Hoje em dia, as inteligência artificial, o pessoal acaba utilizando muito também nessa parte de medicina, acaba se enganando também, se medicando de forma errada, né? Acaba procurando lá, digita os sintomas, aparece lá para tomar alguns remédios, a pessoa acaba tomando, né? Não aconselhável isso. Então, assim, para algumas coisas a inteligência artificial ajuda bastante. Até mesmo a gente que é formado, né? A gente tem alguns problemas em relação que às vezes algum eletro, algum raio-x, tu olha ali, tem um laudo, mas tu não confia muito, tu consegue colocar a imagem lá, ele te dá uma resposta melhor do que aquele laudo que está lá.
mas o dia a dia, o analisar os sintomas, o ver o paciente, fazer a anamnese, perguntar quando começou, o que aconteceu, palpar o paciente, fazer o exame físico, isso a inteligência artificial não vai tirar nunca. Isso vai depender muito do médico, do jeito da consulta, de como ele conduz, do conhecimento dele. Isso é uma coisa que a inteligência artificial dificilmente vai conseguir tirar. Acaba garantindo ter a necessidade de ter o ser humano ali no diagnóstico. A inteligência artificial é muito boa, ajuda em muita coisa. Às vezes tu analisa o paciente, tu não sabe o que é, tu acaba às vezes até procurando ajuda ali, ele te dá algumas ideias, mas no final das contas, quem analisa, quem vê o que precisa, quem vê o que está acontecendo é o ser humano. O fator ser humano ainda não sei se a inteligência artificial vai conseguir mudar nessa parte do dia a dia do médico. Talvez em coisas mais objetivas, como análise de exames, análise de um eletro, análise de um raio-x, talvez até consiga ajudar bastante. Hoje já ajuda bastante. Mas o dia a dia, aquela parte humana, não sei se... Acredito que não. Não vai conseguir. Tem muita individualidade, né, de cada pessoa que você está atendendo, né? Cada pessoa é uma diferente da outra. A mesma doença se manifesta em sintomas diferentes em uma da outra. E isso é uma coisa que a inteligência artificial dificilmente vai conseguir ver. É mais o olhar humano mesmo que vai conseguir diferenciar isso. Até porque, se for analisar, né, a gente fala que tudo vai mudando. Há poucos anos atrás a gente viveu uma pandemia que é uma doença que antes disso ninguém imaginava passar por isso. Que ia parar o mundo, né, por causa de uma doença. E infelizmente a gente não sabe o que vem amanhã, né? Então tem muita doença aí, tu vai saber, eu não vou lembrar da cabeça, que foi erradicada, mas tem doença que pode voltar, tem coisa que às vezes tu vai controlando. Paralisia infantil, os negacionistas, né, o pessoal parou de vacinar o pessoal. Poliomielite, que já tinha sido erradicado do Brasil, voltou. Hoje já tem casos de novo. Eu não lembro se é sarampo, rubéola também, novos casos. Eu acho tão interessante, né, o Alan vai lembrar um pouco mais velho que nem eu. A gente ia, quando tinha as campanhas de saúde, a gente ia a pé, né, carteirinha de vacina, ia lá, o Zé Gotinha, né, tomava uma gotinha. Não tivemos problema com injeção também, né, tanto que facilitou muito a vida da gente, em um período que a imunidade que a gente tinha era da terra, né, brincar na terra, comer terra e as injeções, né. Hoje em dia, o negacionismo está destruindo essa parte. E não é, na verdade, sim, não tô cortando, mas atrelado a isso, a forma como se vive hoje, ela pode influenciar nisso, que nem o Ernesto falou, de brincar na terra, no barro, e andar de pé no chão na rua. Hoje, convenhamos, o Ernesto tem criança pequena, tem um filho pequeno também, não difícil. E até não vou ser confiado em fazer isso, né? É diferente, né? A que ponto isso vai influenciar na questão da saúde? Não que o protecionismo demais dos pais vá fazer mal para a criança, mas queira ou não, bom, cada pessoa, cada sistema imunológico é mas acaba influenciando sim também, né? Porque, por exemplo, do mesmo jeito que uma criança de 1 ano, 2 anos tu coloca na creche e vai pegando uma gripe atrás da outra, nem recupera de uma, pega a gripe, a diarreia, e é isso e é aquilo, e queira ou não tu vai criando imunidade a diferentes tipos de vírus ali, né? O protecionismo demais faz mal? Não dá para dizer que não, nem que sim. Depende de cada ponto de vista, mas influencia sim também no que a pessoa vai ser no futuro, como que vai ser o sistema imunológico da pessoa no futuro também. Falando nessa questão de imunológico, partindo um pouco mais para esse lado de doença, do que é da área. Hoje a gente escuta muito, né? Porque antigamente não tinha tanto câncer, antigamente não tinha. Realmente, não tinha ou não era diagnosticado? Ou um pouco dos dois? Cara, em relação a algumas doenças, como se fala hoje em dia, por exemplo, antigamente não tinha tanta depressão e ansiedade. Isso é uma coisa que provavelmente no passado não era tão diagnosticado. Sempre existiu, hoje existe mais, tanto por questão, existe um pouquinho a mais até, por questão do jeito, do estilo de vida que a gente leva hoje, que é mais acelerado, né? Acelerado, até mais virtual do que pessoa com pessoa, então isso influencia mais, mas no passado tinha bastante que não era tão diagnosticado.
A parte do câncer tinha no passado, que também não era tão diagnosticado, porque a gente não tinha tantos métodos de verificação, mas o estilo de vida que a gente vive hoje influencia também para o aumento de casos, né? É sedentarismo, é má alimentação, é isso, é aquilo, tudo que a gente faz errado, que acaba influenciando um pouquinho a mais também a ter mais casos disso, né? Na verdade, muitas patologias vão surgindo e também vão se adaptando à realidade, né? Hoje se fala muito da alimentação, se fala inclusive que com o tempo a gente vai chegar num choque de produção, né? Nós não vamos vencer produzir compatível com o que tem de população. E existe, como tudo, existem as duas linhas. Porque os insumos lá, o veneno e tal, mas sem o veneno, sem o insumo, você não, hoje em dia também não produz, né? Daí tem os dois lados e... que acaba acontecendo a mesma coisa que a doença, né? Acaba se adaptando, né, com as doenças da planta. Exatamente. Também, né? Sem os defensivos, acho que hoje em dia a produção seria muito menor também, né? Aí eu acho que já acabava dando esse choque, né? Na verdade sim, eu não sou da área, mas às vezes a gente se questiona, o orgânico é mais saudável? Sem dúvida, né? Mas organicamente a gente vai conseguir alimentar o mundo inteiro? Esse sistema orgânico seria muito difícil para acompanhar a demanda mundial que a gente precisa. Só que daí também tem a questão de que a taxa de natalidade está diminuindo também, né? Principalmente em países um pouco mais desenvolvidos. Até no Brasil, que não é muito desenvolvido, também está diminuindo, né? Então tem essa questão também sobre questão de consumo e demanda, né? Essas duas... então, se tu for parar para pensar, tu vê como tudo se entrelaça com saúde, né? Você fala da alimentação, de como você viveria, como você falou ali, hoje é algo que está muito em evidência, né? A própria depressão e a ansiedade, né? Se falar doente, você tá doendo aqui, tá doendo, né? Mas isso dói não, tudo, né? É uma questão psíquica, né? Então é um negócio mais difícil de diagnosticar, né? Isso eu lembro lá, né? Tá lá no pré-escola, lá no início dos anos 2000, a doença do século, a depressão. Então aqui em 2025, como tá em alta ainda, né? Continua em alta. E a área da psiquiatria vem aumentando, crescendo cada vez mais, né? Com certeza. Não só para depressão, para ansiedade, mas principalmente que agora quase todo mundo acha que TDAH, autismo, então isso também é uma questão que está bem delicada no momento e que vai ser bem delicada no futuro próximo e no futuro distante também. Até que ponto é um TDAH, até que ponto é um autismo, até que ponto é normal. E isso até para quem é formado, para quem tem conhecimento, é difícil diagnosticar. Difícil. É mesmo para quem é especialista. O diagnóstico é a base de tudo, né? O diagnóstico é clínico. Não tem exame para você identificar que tem TDAH ou não. É clínico. Então, isso é uma coisa que a inteligência artificial dificilmente conseguiria, por exemplo, diagnosticar. É uma coisa do ser humano. Tem alguma doença que você, nesse teu período aí de clínica, que você pegou alguma doença que você falou assim, nossa, daqui em livro eu nunca imaginei que ia ter aqui uma doença rara ou algo assim? Assim, difícil, mas as coisas de livro mesmo. Mas uma coisa que durante a faculdade, a gente quase não falava e que é muito mais comum na realidade é que a gente vê bastante com frequência, até mais do que eu imaginava que teria. Um exemplo é neuralgia do trigêmeo. O que seria isso? Quando o trigêmeo é um nervo que ele inerva a parte sensitiva da face. Ele sai daqui, tem um ramo para cima, um aqui no meio e um aqui embaixo. E quando ele fica inflamado, isso geralmente é causado após uma infecção viral, bacteriana, mas geralmente viral, dá aquela dor terrível, enfisgada, em choque, pode ser só aqui em cima, pode ser aqui em cima, aqui embaixo, ou em qualquer um dos três ramos, né? Geralmente a pessoa acha que é dor de dente, e não é neuralgia do trigêmeo, né? E é uma coisa simples, não é tão... Lógico, tem casos muito graves, né? Mas é uma coisa simples que tu acha que tu nunca ia ver. Se for um grau mais leve, tu consegue controlar com analgésico, anti-inflamatório, corticoide. Se for um grau um pouco mais elevado, tu tem que partir com medicamentos que são neuromoduladores. Por exemplo, uma carbamazepina, uma gabapentina. Em casos muito, mas absurdamente graves, ir lá e conseguir queimar ou danificar o tipo de neurônio que é sensitivo da dor.
cirurgicamente, pode ser feito por, se eu não me engano, acho que por radioterapia, por temperatura, porque ele tem uma temperatura diferente, mas é uma coisa que, pelo menos isso eu nunca vi, só vi casos mais leves, né? Mas é algumas coisas que podem acontecer. Muita parte do mundo, mas o Brasil, às vezes, mais atrasados que algum, mais evoluído, mas com a perspectiva de vida cada vez maior, né? Então a gente vai viver uma realidade onde cada vez mais idosos, né? Como a medicina se prepara para trabalhar, não vou falar de porcentagem porque eu não tenho esse dado, mas eu acho que vai chegar um ponto que a gente com certeza vai ter muito mais idosos do que países do primeiro mundo já passam por isso, né? E a gente não está muito longe disso, não. E isso é um problema não só para a parte da medicina, mas também para a questão previdenciária e tudo mais, né? Mas, por exemplo, parte que cuida de idosos, geriatria, pouquíssimos profissionais que você vê. Lógico, um clínico geral, um endocrinologista, um cardiologista também consegue acompanhar, consegue dar seguimento, né? Mas o especialista em si, que vê o idoso melhor como um todo e todas as questões que acontecem com ele, que é o geriatra, é difícil você ver. É difícil você encontrar. Otávio, eu gostaria que tu falasse um pouco mais. Eu sou formado em fisioterapia, vim da área da saúde. A gente faz um estágio, passa por hospital e vê uma realidade. E eu sei que isso também é totalmente aceitável, porque a população não entende muito de como funciona um posto. E eu acho que isso, um exemplo, né, que é o primeiro atendimento ali, e eu acho que isso trabalha muito com o desespero, né? Às vezes você tá com teu filho, com tua mãe, com teu pai, você chega lá e você espera uma resolução no momento, e não é assim, né? Existe todo um protocolo de atendimento, né? E seria interessante, inclusive, que a população tivesse, não sei se o termo é um conhecimento, uma consciência que tem que passar por alguns procedimentos, né? Eu acho que o maior problema, pelo menos às vezes que eu atendi, tanto em emergência nas cidades aqui da região, como atendo também em Nova Esperança lá, nem tanto sobre a atenção básica, mas sobre a emergência. Sobre o que é uma emergência para você ir lá procurar um pronto-socorro e o que você deve procurar na atenção básica. Tô com uma dor nas costas fazem 3 anos. Emergência, né? Exatamente, isso você deve procurar atenção básica para procurar qual é o motivo dessa dor nas costas, da onde que vem, se é uma artrose, se é uma compressão radicular e tudo mais, diferente de, hoje de tarde eu estava bem, do nada eu perdi a força nas minhas pernas. Isso é uma emergência. Então, o que mais tem de problema, assim, é a questão da emergência, da pessoa entender o que é uma emergência e o que deve ser procurado na atenção básica. Porque até hoje tu encontra gente indo para uma emergência para, por exemplo, renovar um medicamento da pressão. O controle de uma hipertensão é feito totalmente na atenção básica. Diferente de você estar com uma crise hipertensiva, tu está com uma pressão de 220 no caso, né? Isso sim é uma emergência, mas renovar um medicamento, alguma coisa crônica, isso é atenção básica. Isso é uma coisa que ainda vai demorar algum tempo até se organizar, a população perceber, entender qual a diferença da atenção básica para uma emergência, né? Mas com o tempo acredito que isso tudo vai se organizando. Isso depende bastante também da cidade e de como que eles trabalham a questão de atenção primária, né? Isso que tu falou, foi importante. Eu acho que na realidade 99% nas cidades aqui da região são cidades pequenas, né? A gente vê coisa até então, infelizmente, pela TV, é absurdo, né? Pessoas e pessoas em filas, eu acho não, com certeza existem muitos absurdos, né, nesse país, de não absorver, que é a realidade dos grandes centros, né? A nossa região, acho que ainda, né? É abençoado essas horas, né? Então, é tudo perfeito, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que todos os setores da nossa sociedade, enquanto o Brasil, são falhos. Mas aqui, falando da nossa região, eu acho que a gente está quase que num paraíso comparado com outros locais. Né? A gente ouve relatos, né, de pessoas que vêm de fora que vai utilizar a unidade de saúde aqui, né? Até o pessoal teve, acho, uma entrevista de um gringo, alguns dias atrás, que passou mal aqui no Brasil, foi atendido, acho que em UBS, e ele ficou abismado por não ter que pagar, não ter que custear nada, pelo sistema de saúde ser gratuito, né?
Então é algo que fora do Brasil, são poucos lugares que a gente vê. Sim. E até em questão que tu comentou antes, da nossa região, cidades um pouco mais grandes como Pato Branco, Beltrão, tu vai numa UPA, ok, tu até pode demorar 1h30, 2 horas para ser atendido, mas tu vai estar lá naquela classificação de Manchester, né? Entre emergência, urgência, pode esperar um pouquinho mais, fichar laranja, vermelha. Se for grave, tu não vai ficar esperando. Não, tu vai direto. Mas se teu caso não for tão grave, tu até pode esperar ali 1 hora e pouco. Mas cidades menores, tipo aqui em Marmeleiro, lá em Nova Esperança, que é onde eu trabalho, cara, se tu for uma ficha ali verde, que não é nada urgente, 15, 20 minutos tu é atendido. A não ser que esteja ocorrendo uma emergência ao mesmo tempo, né? E a prioridade é totalmente lá, né? Mas na nossa região, a questão de demora de atendimento perto de grandes centros é bem diferente. Bem menor. Tu que atua na área, às vezes não te passa uma impressão que às vezes determinada faixa, assim, na nossa população, às vezes procura quase que por uma certa carência as unidades de saúde? Cara, lá, falando pelo menos da realidade que eu vivo, né? Uns 40%, 50% dos pacientes são aqueles que meio que batem ponto, né? Não que isso seja errado, mas, lógico, tá sentindo mal, tá sentindo alguma coisa, ok, vai lá, procura o médico, melhor do que ficar em casa, do que se medicar em casa, né? Sim. Mas, sim, e principalmente questão de terceira idade, né? A terceira idade que é um pouco mais abandonada pelos filhos, pelos netos, às vezes até gosta de ir na unidade de saúde para ficar lá à tarde, conversar, passar o tempo. Por exemplo, toma 13 medicamentos diferentes. Vai essa semana renovar um medicamento, não fala do outro. Semana que vem vai lá para renovar o outro. Dali 2 semanas vai lá para renovar o outro. E isso acontece em toda a cidade. Tem essa parte principalmente da terceira idade, mas não somente da terceira idade. Em alguns casos acaba sobrecarregando um pouquinho a atenção primária, né? Mas não que isso seja errado, ok? Mas acaba acontecendo sim. É interessante, né, pela tua história, tudo que tu passou, acho que tu é doutor, é médico, mas tu já foi empreendedor, como o Ernesto é. Voltar um pouco para esse lado. Como é empreender em Marmeleiro? Vamos falar de Marmeleiro, uma cidade aí de 15, 16 mil habitantes, próximo de uma cidade bem maior. Então eu acho que tem, né, isso direcionar para vocês dois, acho que tem essas particularidades, né? Eu acredito que, assim, até o Ernesto pode comentar depois, ele também é empresário, né? Questão de produtos ou serviços que sejam imediatos. Na cidade até consegue ser um pouquinho mais fácil de você conseguir resolver, de você conseguir dar um pouquinho mais certo, dar continuidade. Coisas que não são tão imediatas, são mais duradouras, por exemplo, eu já tive uma loja de roupa também, né? Que é algo que não é algo imediato, preciso comprar uma camiseta agora, urgente, diferente da conveniência que eu tinha. Tu quer tomar uma cerveja, tu vai comprar na hora, tu não vai esperar para comprar na semana que vem, né? Algo que é imediato, por ser uma cidade pequena, mesmo próximo de uma cidade grande, tu consegue, a pessoa vai procurar ali. Algo que não é tão imediato, que é mais um produto mais duradouro, alguma coisa... Mão de obra, né, no caso, o Covid mostrou bastante isso, né, o pessoal acabava gastando alimentação, bebidas, não tinha festas, né, aconteceu no meu ramo de trabalho, né, então o pessoal acabou não indo cortar o cabelo, né, mas acabou gastando com outras partes, né, bebida, principalmente, né, que festinhas não podiam... Aconteciam. Vendia muita bebida. Cara, ali na pandemia teve aqueles primeiros 2, 3 meses que fechou tudo, que não podia abrir, era só entrega, aí foi mais difícil, né? Mas depois que começou a liberar um pouquinho, mas continuar com, por exemplo, balada, formatura, nós poderíamos se reunir em casa, né? Essas outras coisas fechadas, deu um movimento maior. O pessoal se reunia em casa, acabava comprando aqui porque não tinha a opção de Beltrão, que é a cidade mais próxima, né? Aí acabou dando um movimento um pouquinho maior. Eu acho até interessante, porque nesse período aí eu trabalhava na empresa, trabalhava direto com o comércio, e quando começou a pandemia, vou falar de questão comercial, todo mundo... Foi um susto, né? Cara, teve ramo... Vamos falar do contrário, teve poucos ramos que não estouraram, assim, com faturamento e tudo. Aumentou muito. Na verdade, abriu uma porta bem grande, principalmente para o delivery, né? Como você não podia ter um atendimento presencial, né? Ele teve uma
teve entrega de bebida também de vocês nesse período? Como o pessoal às vezes não podiam superlotar ali o teu estabelecimento? Ali no início, em que a gente que era proibido atender no local, só delivery, eu mesmo fazia as entregas com o meu carro, né? Mas depois que, por exemplo, começou pode ficar aberto até as 10 horas, a gente acabou já cortando o delivery e atendendo só no local mesmo, porque a gente nunca teve a questão do delivery, o motoboy que vai fazer a entrega, isso a gente nunca teve, era mais sempre venda no local. Não tem delivery no momento ainda. Tanto dos dois lados da moeda, hoje em dia você preferia atender um cara alcoolizado na loja, no bar ou no hospital? Qual dificuldade seria maior? Cara, o que eu vou te dizer, cara? Numa loja, o cara vai chegar alcoolizado, tu vai querer vender bebida pra ele. No hospital já é uma vida, né? Depende de como ele chega, né? Tu já pode estar lidando com o risco de vida do paciente. Então é duas coisas absurdamente diferentes. É duas coisas que não tem nem como comparar uma coisa com a outra. E acontece bastante nos Bastante frequência. Que a gente fala também quase com uma sátira aí do pessoal bebendo, mas existe a questão patológica, né? A questão do alcoolismo, a questão do... E esse é o crônico, né? E o museu ali, assim, que ele não queria atingir um público que é aquele que ele vai lá 7 horas da noite e vai ficar até... Era um bate-pronto, né? Não tem o venda da bebida picada, né? Os martelinhos, principalmente, né? Doses, né? Na verdade, eles pegaram ali, o museu iniciou ali num período em que as conveniências na nossa região estavam inflamando, né? Quando a gente abriu ali, não tinha nenhuma conveniência em Marmeleiro. Então a gente foi a primeira a ser aberta em Marmeleiro. Frequentava algumas em Beltrão ali durante esse período que eu estava na faculdade, né? Tanto que foi ali que eu tive a ideia de abrir para poder custear os meus estudos, mas foi a primeira de Marmeleiro. No início a gente até tentou segurar um pouco o público ali para beber ali, acaba consumindo doce, acaba consumindo salgadinho, acaba consumindo um pouquinho mais, né? Mas depois a gente acabou cortando e é uma questão de que nem tu falou, bate pronto. Chegou, comprou, vai para onde você quer. Porque às vezes você abre um negócio, não, meu público é esse, eu vou trabalhar assim, mas aí o negócio vai acontecendo, você vai mudando, vai tendo que adaptar, né? Adaptar o teu público com o decorrer do tempo. Você, assim, foram 2 casos, assim, de sucesso, né? O museu há 10 anos. Por quanto tempo tá? Desde 2016, há quase 10 anos. Mas eu não sei se foi o caso de vocês. Eu, quando trabalhava com vendas, eu atendia as empresas, eu escutava, gostava muito de conversar sobre o estudo de mercado. Eu não sei se vocês chegaram a fazer isso. Porque, infelizmente, daí não só em Marmeleiro, como a gente vê comércio que abre, fecha, uma rotatividade, e vejo que, por isso que eu até questionei a questão da dificuldade, né, que você deve ter para você se manter, né? Porque, eu como trabalhava com isso, era triste até você ver, porque é um investimento, você investe dinheiro, você investe tempo, às vezes você sai de um emprego para você investir. Me deparei com pessoas que venderam carro, venderam tudo para investir naquilo ali, e não dá certo, né? E dependendo do ramo que você tá ali, eu falei, né, da pandemia ali, que a maioria do comércio entendeu, mas o pessoal que trabalhava com evento, por exemplo, foi um pessoal que sofreu bastante, né? Exato. Então, às vezes, você é um ato de coragem, na verdade, às vezes, né? O empresário hoje, ele tem 2 leões para matar todo dia. Se ele não matar um leão, no outro dia tu tem 3, né? Questão de estudo do mercado, não sei questão do Ernesto. Para nós, para ali do museu, foi mais uma questão, eu admito, mais uma questão de sorte do que de estudo, né? Bom, você falar que não tinha uma conveniência, já não já teve uma estudo do mercado. Esses foram os primeiros. Teve algumas que abriram ali logo depois, fecharam, agora tem algumas na cidade que estão se mantendo, né? Há algum tempo, mas logo depois que a gente abriu, algumas abriram junto e também já logo cessaram, né? Mas eu acredito ainda que a gente ainda está hoje até hoje ali, mais por uma questão de ser os primeiros, estar num ponto bom, né, de ser conhecido desde o início, do que mais uma questão de estudo de mercado, né. Admito que foi mais sorte do que juízo até o momento.
Mas vocês são dois exemplos que seguram bastante o cliente pelo atendimento, né? E esse é um baita de um diferencial. Não só isso, né? O Otávio sabe também que a gente acaba atendendo pessoas das regiões próximas, né? Tem muita gente que às vezes tá em Beltrão, tá vindo para Beltrão, Água Branca, hoje em dia Marmeleiro hoje em dia seria praticamente uma cidade sul de Beltrão, né? Então pega a Água Branca aqui, já tem um público que é mais próximo, mais fácil vir para Marmeleiro, né? Exemplo, vir no museu ou, né, em algum outro estabelecimento do que ir para Beltrão, às vezes uma cidade norte da vida, né? Você acaba tendo uma distância muito maior para percorrer. E eu acho que tipo, ali o museu, na época a gente frequentava mais assiduamente, se você ficar aberto a madrugada inteira, vai ter gente chegando, né? Eu acho que você meio que educa também teu público, né? Não, agora eu sei que se eu for 4 horas da manhã vai estar aberto. Mas no início, no primeiro ano ali, ficava até 2, 3, 4 horas da manhã aberto. Se vendia R$10 de madrugada, já era lucro, né? Depois a gente começou a parar para pensar, cara, tem que descansar também. Não só no financeiro, na saúde também, né? Exatamente. Tem que ter o tempo de descanso, tem que ter a hora que tu abre, a hora que tu fecha. E com o tempo a gente foi conseguindo manejar isso. Hoje a gente tem alguns horários mais bem estabelecidos, lógico que final de semana um pouquinho mais, véspera de feriado, final de ano, tudo mais, a gente dá alguma flexibilizada de horário, né? Verão principalmente, que é um pouco mais quente, o pessoal procura até mais de noite, mais de madrugada. Mas, no geral, no início tu sempre tá louco. Se tu quiser ficar 24 horas, tu fica lá 24 horas. Depois de um tempo tu começa a pensar, cara, tem que ter o descanso, tem que ter um horário limite. Até porque, como tu abriu, né, como tu falou, tu tinha um propósito. Era um caminho para chegar no teu propósito, né? Era fazer clientela, né? No começo, acho que todo empreendedor é assim, né? É formar clientela, não importa o horário, né? Vai até umas horas da madrugada, de manhã cedo tá lá de novo, faz a limpeza do local e sabe que dali a pouquinho tem que estar de novo ali para fazer venda de novo. Otávio, a medicina ela tá intimamente ligada com a morte. Como é lidar com isso? Eu te questiono desde a faculdade até agora, ser médico recente e que vai seguir. Você já se deparou intimamente com ela? Ou como que tá sendo esses primeiros meses na medicina? Olha, nenhuma faculdade de medicina te prepara o suficiente para lidar com a morte. Principalmente pensando que não é só a pessoa que está morrendo, é o familiar, é o irmão, é o pai, é a mãe, é o filho, é toda uma família ali que está conectada com a pessoa que está morrendo. Durante a faculdade tu até se repara com algum momento que, principalmente ali nos estágios finais, tem cuidado paliativo também, mas ali durante o internato ali, quando principalmente você está lidando no setor de urgência e emergência, se depara com a morte, mas queira ou não queira, você ainda é estudante, você não é o responsável por aquele atendimento que acabou lidando com a morte, né? Você não é o responsável, você está como estudante ali. Cara, e independente de quantos casos você se depare, tu nunca tá preparado o suficiente para depois de formado você ser o responsável a lidar com isso. Por mais que você faça tudo que seja possível que está ao teu alcance, ou até mesmo como a gente é humano, às vezes a gente falha, né? Não diretamente ocasionar a morte, mas talvez deixar de fazer alguma coisa que prolongue um pouco a vida e tudo mais, principalmente pensando em cuidados paliativos, né? Cara, você nunca está preparado para isso. E isso é uma coisa que, independente de quantas vezes você passar, você vai se abalar, porque não é só a pessoa, é a família toda que está ao teu lado, você vai ter que dar notícia, você vai ter que dar uma explicação, você vai ter que dar uma declaração de óbito. E faculdade nenhuma te prepara para isso. Eu tive a sorte de... Cara, eu trabalho na questão de emergência, urgência e emergência, em plantões,
desde que eu me formei, eu demorei mais de 6 meses para escrever um atestado de óbito. Foi mais do que eu imaginei. Por lidar com urgência e emergência, queira ou não queira, na urgência e emergência você está com um estado crítico da pessoa, né? A pessoa pode morrer a qualquer momento, você consegue estabilizar, ou às vezes você não consegue. É uma coisa muito sensível. Eu até achei que demorou, talvez tenha demorado demais. Poderia ter sido no primeiro dia. Poderia ter sido no primeiro dia, cara. Não tem como você presumir isso, né? Foram mais de 6 meses para mim dar o meu primeiro atestado de óbito. Na maioria dos médicos é um tempo grande, né? Mas tu nunca está preparado para isso. Já tenha chegado ali em óbito e tudo mais, tu nunca está preparado. Porque ela sempre vai estar acompanhada de uma filha, de uma irmã, do pai, da mãe. Nunca é uma questão fácil. E eu acredito, cara, faz pouco tempo que eu tô formado, né? Mas eu acredito que, mesmo que faça 10, 20, 30 anos que eu esteja formado, trabalhando com isso, essa é uma das coisas que não tem. Cada caso é um caso, tu sempre vai se abalar, tu vai sempre ter que pensar 2, 3 vezes do que falar para o familiar, como falar para o familiar. Como que é entender isso? Em algum momento eu vou errar e pode ser que quando eu errar seja fatal. Para a mãe de alguém, a mulher de alguém, o pai de alguém. É pesado isso, a medicina ela exige muito disso, né? Sim. Como a gente é ser humano, a gente é sempre suspeita ao erro, né? A gente pode errar num diagnóstico, a gente pode errar num tratamento, que, sei lá, errou um diagnóstico de uma lesão de pele, fez um tratamento que não deveria, mas melhorou. Perfeito, ok, tranquilo. Mas, principalmente na questão de emergência, ou até mais, até mesmo na unidade primária de saúde, tu viu algum caso de algum exame que tu acabou não levando em consideração, mas que estava um pouquinho alterado e que isso levasse a um prejuízo futuro. A gente é humano, a gente acaba errando. Lógico que sem querer, né? E lidar com isso na parte psicossocial, lógico que a gente também é falho, né? Eu, como ali RT do hospital, eu sempre penso, lógico, também da minha parte, de como eu trato meus pacientes quando acaba tendo que atender de madrugada, ou quando tem, sei lá, 15 pacientes na fila e você tem que atender rápido, porque tem muito paciente ali um atrás do outro, né? Mas o mínimo do lado humano, da questão de pensar no outro, se colocar no outro, cara, isso não tem que fazer. Você é médico, você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que atender com humanidade. Não é nem uma questão de profissão, né? É onde você é humano. Exatamente. E coisa que, queira ou não, tem médico que não leva isso a sério. Não leva. Né? Mas, na minha opinião, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Independente da gente falar de plantão de madrugada, queira ou não, a gente tá ganhando para isso. A gente até chega a ver, muitas vezes na internet, né, principalmente bom atendimento de médico, o pessoal na nossa região, no interior, às vezes chega com galinha, chega com um presente normalmente, né, o pessoal do interior vai lá, fez na colheita de batata, alface, acaba levando para vocês também, chega a acontecer com você na cidade? Isso principalmente na unidade de saúde. Como lá eu atendo em Nova Esperança, que é uma cidade pequena, os mesmos pacientes que às vezes a gente atende na unidade, a gente atende na emergência, né? Já ganhei vários presentes e tudo mais, mas independente de ganhar presente, a questão humana, a questão de atender como se for, dignidade, você se colocando no lugar do outro, cara, independente, isso é o mínimo que a gente pode fazer. O mínimo. E até mesmo no lidar com a questão da morte. A gente é falho, às vezes a gente erra, às vezes a gente faz um diagnóstico errado, às vezes a gente coloca um tratamento que não deveria, um tratamento errado, mas, cara, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, dentro do nosso limite, né? Por isso que é tão importante a gente estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre buscando o nosso melhor.
sempre aprendendo a cada erro que a gente comete, e isso faz a gente humano. Isso faz da gente algo que, cara, eu acredito que inteligência artificial nenhuma vai conseguir substituir. A gente se colocar no lugar do outro, a gente se colocar no sentimento do outro, do que está acontecendo, tentar fazer o melhor que a gente pode. Eu acredito que isso nada vai conseguir substituir a gente. Até porque eu vejo assim que a pessoa, primeiro que ela busca o médico porque ela está procurando, está precisando de ajuda. E às vezes, de repente vai concordar comigo, ela vê em você, isso você vê, de repente, às vezes no olhar da pessoa, ela vê que às vezes você, na visão dela, é a última alternativa, né? E às vezes, por isso, ela esquece que você pode ter uma noite mal dormida, você pode ter passado, né, como há pouco a gente conversava aqui nos off, 36 horas de trabalho contínuo, você cansa, você é humano, você também fica doente, e você falha. Eu costumo dizer que, indiferente da profissão, você como ser humano, você vai errar. É triste falar, né, para ti como médico, qualquer outra profissão, o Ernesto vai ter o dia lá que não estava bem, de repente o corte não saiu como ele queria. É a profissão dele, indiferente da profissão da tua, a gente vai errar, a gente é humano. Mas às vezes é até cruel, mas pra ti custa a vida às vezes, né? Então, e às vezes a sociedade não vai entender isso, né? Porque assim... Ninguém quer perder um ente querido, exatamente, né? Você tem uma mãe, você tem um pai, né? Agora imagina eu ir lá num dia que foi o dia que deu errado. E é difícil para entender. Isso vai acontecer com todo mundo, né? Exatamente. A morte é algo que chega para todos, né? É a certeza. Exatamente, né? Então, se você for pensando nisso, você vai abrindo um leque muito complexo, né, de ramificações que te forçam a pensar muito sobre isso, né? E às vezes força uma responsabilidade que às vezes não é tua, não é totalmente tua. Não, eu estudei para isso, para mim fazer isso até aqui, eu consegui fazer até aqui. A medicina me permitiu que eu fosse até aqui. Aqui, infelizmente, mas do outro lado vai ter uma pessoa desesperada. Sim. A gente consegue ir até o nosso limite, mas às vezes acaba não sendo o suficiente, né? Às vezes a pessoa está num estado crítico, tão crítico, que a gente acaba não conseguindo, né? Às vezes salvar ou às vezes até mesmo prolongar, né? E isso é uma coisa que todo médico vai passar, não tem? Todo médico pelo menos faz plantão, até mesmo na unidade de saúde, você erra. Às vezes você deixa de pedir um exame de, digamos, sei lá, uma colonoscopia, a pessoa tem um câncer de cólon. E você acaba deixando passar. A gente é humano, a gente acaba errando. A gente acaba deixando de fazer alguma coisa que a gente deveria ter feito. E a gente tenta sempre fazer o nosso melhor. Digo isso pelo menos por mim, pela maioria das pessoas que são médicas, né? Mas a gente também é humano, a gente também acaba errando. E mesmo que às vezes a gente erre e acabe custando a vida de uma pessoa, a família fica brava, a família fica sentida, mas a gente também fica com aquele pensamento de: será que eu poderia ter feito algo a mais? Será que se eu fizesse algo diferente, poderia ter ajudado, ter prolongado, ter dado uma qualidade, pelo menos, de vida melhor para esse paciente que está em estado terminal ou não? E isso é uma coisa triste, pesada, que queira ou não queira, acaba fazendo parte do nosso cotidiano. Do mesmo jeito que às vezes a gente acha alguma doença, alguma coisa que a gente consiga tratar, a gente consiga curar, o paciente venha 2 semanas, um mês depois feliz, te agradecendo, te trazendo um presente por ter te ajudado e tudo mais, tem fardos que a gente acaba carregando por muito tempo. Você, como profissional da área da saúde, após ter acontecido o primeiro, talvez segundo, terceiro óbito que tenha passado pela tua mão, chegou a ter que precisar fazer algum acompanhamento psicológico? Cara, na minha opinião, todo mundo
todos deveriam fazer acompanhamento psicológico. O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fosse num psiquiatra ou num psicólogo toda semana. Você está falando importante, a gente vai trazer psicólogos aqui, porque é algo muito atual, e reduziu muito, mas ainda existe um preconceito. E é o que tu está falando. Todos precisam. O mundo seria um lugar muito melhor se todos fizessem acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra, dentro de casa, dentro da sociedade. Ajudaria muito, seria muito melhor. Mas ainda existe um grande preconceito, que psiquiatra, psicólogo é coisa pra gente louca, pra gente doida. Cara, não. Às vezes tu tem, sei lá, tá com uma ansiedade, alguma coisa, ou depressão, algum pensamento. Cara, tu não precisa de medicamento. Um acompanhamento psicólogo ali que te... Um desabafo, uma conversa, né? Chega a ser irônico, né? É muito mais normalizado você se drogar, assim, né? Não na forma pejorativa, Fazer uso de medicamento do que, como tu tá falando, às vezes uma terapia. É muito mais fácil tu pegar um medicamento que tenta te tirar daquela situação do que você ir no psicólogo e trabalhar a tua cabeça a como lidar melhor com aquilo que você está sentindo. É muito mais trabalhoso. Até mesmo para diabetes. Um remédio que cure a tua diabetes, ao invés de você se reeducar, alimentar, fazer exercício físico e tudo mais, questão da insônia. Um remédio que te faça dormir, ao invés de você se reeducar o horário de você dormir, criar uma rotina de sono, diminuir, trabalhar a questão da tua ansiedade e tudo mais com psicólogo. O pessoal quer, as pessoas querem uma coisa que seja imediata, ao invés de ter o trabalho de trabalhar aquilo para melhorar, para curar. Às vezes até parece que procura ser um caminho mais difícil, né, do que nós temos exemplos, por exemplo, de trazer até a própria MyFit, um dos nossos apoiadores, a importância que tem a atividade física. Eu sou testemunha disso, estamos trabalhando para isso. É o melhor medicamento para muitos desses casos que tu citou. Né? Ajuda muito para hipertensão, para insônia, para saúde no geral, colesterol, fibromialgia. As pessoas querem um remédio que tire a dor muscular que eles sentem há anos do corpo e não aceitam que o exercício físico é o melhor medicamento, o melhor jeito de melhorar a questão de dor crônica muscular que a pessoa tem. Diabetes, o exercício físico ajuda a melhorar a resistência à insulina, diminuir a resistência à insulina, no caso, né? Mas a pessoa não quer. Ela quer alguma coisa que seja milagrosa, que comece a tomar do dia para a noite e resolva o problema dela. São várias coisas que influenciam, mas que as pessoas querem alguma coisa que da noite para o dia resolvam. A gente deseja que você vá o mais longe possível, ou o mais perto possível, né? Se conseguir vir para aqui, para nossa cidade, tem muita gente que teria orgulho, né, que admira. Como profissional, principalmente, né? Exatamente. E é o perfil de pessoas que a gente quer, né? Então, a gente é grato. Nossa gratidão por você ter vindo aí, ter feito parte do nosso primeiro episódio. E as suas considerações finais. Cara, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, principalmente no primeiro episódio, né? Contando um pouquinho mais de mim, contando um pouquinho mais da minha história, contando um pouquinho mais de como eu cheguei até aqui e deixando claro que eu desejaria muito voltar aqui, ficar aqui. Eu adoro essa cidade, eu amo essa cidade, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu me criei aqui. Tudo que eu consegui foi graças a essa cidade. Agradeço muito pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje e desejo muito sucesso nessa caminhada de vocês e tragam convidados muito melhores que eu, potencialmente muito maiores do que eu, que tragam muito sucesso para essa caminhada de vocês. Gostaria de deixar o teu arroba aí para o pessoal conhecer um pouco mais do teu trabalho também. @Dr_Otávio Baldiceira, para quem quiser me seguir, né? No Instagram, Otávio Baldiceira. E
Nesse momento eu estou um pouquinho fora ainda da cidade, mas ainda faço consultas aqui e eu espero muito voltar aqui no futuro muito próximo, tá? Beleza, Otávio, a gente agradece a você, agradece a VL Produções e Mídia. Então, a gente sempre teve essa visão, por que a gente às vezes exalta tanta gente de fora? Não, aqui em Marmeleiro tem muita gente bacana e a gente vai mostrar. Tem muita gente bacana que a gente vai trazer aqui. Agradeço, Ernesto, por estar fazendo parte desse projeto. E é isso aí, a gente vai trazer muita gente bacana aqui. E obrigado, Otávio. Vamos em diante. Aguarde os próximos episódios, pessoal, do Pode Até 30. Até lá.